Que a paz de Deus esteja com todos nós. Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, eu, Reinaldo Linhares, estarei com vocês trazendo os esclarecimentos do capítulo 30, cujo tema é Educa. Neste capítulo, Emmanuel seleciona uma passagem de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão e esclarecimento. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuário. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aqueduto para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagre do buril. Também o Espírito traz consigo o germe da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime, a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, Emmanuel traz essas reflexões nos convidando a educar. Educar o espírito, educar o ser. E ele diz que Deus está em nós quando estamos em Deus. Ora, o Espiritismo é uma doutrina pedagógica, verdadeira obra de educação. Não é uma doutrina que salva vidas. É uma doutrina libertadora, consoladora, que liberta pelo propósito da educação. Educar no sentido amplo é algo além da instrução. Educar é tarefa da família. É educar os sentimentos. E esses sentimentos educados, atrelado à educação, educa-se o ser integral. Essa é a proposta do Espiritismo. E Emmanuel traz nessa mensagem claramente isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, pegamos um pequeno trechinho para reforçar essa ideia da educação na família. A importância da família na educação. Nesse trecho diz o seguinte: a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Olha a importância da família. O Evangelho nos traz essa reflexão.
a responsabilidade que temos na educação da família, dos nossos filhos, o auxílio que devemos prestar no aperfeiçoamento da família. O futuro da humanidade começa pela família. E, realmente, os nossos filhos, a nossa família, nós somos tutelas deles. A nossa possibilidade de fazer a educação na família. Deus nos perguntará: o que fizeste com o filho a quem te confiei? Porque os nossos filhos são filhos de Deus, que Ele nos entrega para que nós cuidemos, para que nós eduquemos, para que nós devolvemos ele a Deus melhor do que Ele nos entregou. Essa é uma tarefa. Então, educação realmente é tarefa da família. Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 110, ele reforça essa ideia. Só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, a educação começa na família. A universidade, as escolas formam o cidadão, ajudam na educação, mas a educação tem que ser na família. Nós precisamos nos educar para educar nossa família. E Emmanuel complementa mais esse reforço na pergunta 112, que diz o seguinte: a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é Jesus. E aí Emmanuel nos traz essa reflexão, nos dizendo que o Evangelho de Jesus é o nosso caminho para nos educar. É o código que traz todos os ensinamentos para que nós tenhamos uma educação correta e reta. Então devemos estudar o Evangelho de Jesus para nos educar. Para nos educar. Nós, espíritos, possuímos desde o início, desde a criação, todas as qualidades boas do saber e das virtudes. Tudo isso, quando fomos criados por Deus, já temos tudo isso. Mas essas qualidades estão em germe para ser desenvolvido. Então estão lá em germe, estão lá no ponto, só aguardando a oportunidade de ser desenvolvido. Deus nos criou dessa maneira, para que nós trabalhássemos, cada um de nós trabalhasse no nosso desenvolvimento, na nossa educação. Mas Ele Ele nos deu todos os meios necessários e adequados para que isso acontecesse. Se nós olharmos um pouquinho aqui para trás, aproximadamente 3.500 anos, Deus está mandando vários mensageiros, profetas, pessoas, seres que vieram para cá nos ensinar, nos trazer esses meios necessários e adequados para que nós nos eduquemos, para que nós evoluímos como ser humano, como espírito. Mandou o governador do nosso planeta, que foi Jesus Cristo. Aquele que veio para nos mostrar, dar o grande exemplo de como devemos viver aqui na Terra, de como devemos trabalhar para o nosso progresso e para a nossa educação. Educação não se reduz a um processo intelectual, a um ensino profissional. Não só prepara o homem para o plano material. É muito mais. Educação é muito mais do que isso. Tem o objetivo de desenvolver as potencialidades do ser integral. Visa o progresso do espírito. Educação é algo mais abrangente do que cultura, do que intelectualidade. Então precisamos desenvolver o ser integral, o todo. E isso é o progresso do espírito. Nós precisamos progredir com o espírito. Jesus nos recomenda o seguinte:
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. E aí nós perguntamos: onde buscar o reino de Deus? Onde buscar o reino de Deus? O reino de Deus está em nós, não é isso? Não foi isso que Paulo nos disse lá no início? Que Deus habita em nós? Então o reino de Deus está em nós. Só precisamos descobri-lo, desenvolver. Não precisamos buscar o reino de Deus no exterior, lá fora. Não, está aqui. Nós precisamos fazer esse trabalho de descobrimento do nosso eu, do Deus que está em nós. E à medida que nós resolvemos o problema do espírito pela educação, todos os outros problemas serão solucionados. Então, quando Deus diz para buscar o reino de Deus e a sua justiça, Ele está dizendo para nós educarmos nós espíritos, nos educarmos, porque a partir da hora que nós nos educarmos, através da educação, tudo será acrescentado. Resolvemos todos os nossos problemas e tudo mais será acrescentado. Aquilo que às vezes buscamos pelo caminho mais curto, não atingimos o objetivo, porque atingimos o objetivo em partes. Então devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, o resto será acrescentado. E para encontrar o reino de Deus, nós precisamos nos educar, buscando no Evangelho de Jesus o caminho. Ali está toda a trajetória que devemos percorrer para sermos educados e evoluirmos como espírito. Emmanuel encerra esse capítulo nos dizendo o seguinte: educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Educa e edificarás o paraíso na terra. E aí eu me lembrei de uma passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. E aí Emmanuel lhe diz que a educação vai fazer que a terra se torne um paraíso. Então nós precisamos seguir essa orientação. Para que nós tenhamos a posse da terra, nós precisamos nos educar. Imagine nós. Vamos fazer aqui simplesmente um pensamento para um futuro talvez bastante longe. Vamos imaginar a nossa cidade uma cidade onde não haja crime, onde não haja pobreza, onde não haja doença, onde todo mundo tenha salário digno, tenha moradia, tenha alimento, tenha tudo. Imaginamos como é viver numa situação dessa. Que você anda pela rua tranquilo, que você não encontra ninguém sentado na calçada com fome, que todo mundo tem os meios necessários para sobreviver, ninguém está deitado na rua. É utopia? Não. Nós precisamos chegar a esse estágio. Mas para chegar a esse estágio, nós precisamos nos educar. Precisamos seguir as orientações de Jesus. Precisamos seguir o caminho que Ele traçou para todos nós. Precisamos passar realmente por dores, por sofrimento, por tribulações. Faz parte da nossa caminhada. Faz parte da nossa caminhada. Mas precisamos superar tudo isso. E só superaremos se nos educarmos. Muito obrigado. Essa era a minha contribuição para hoje. Mas queremos informar que amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro Alcides, que vai fazer as reflexões do capítulo 31, cujo tema é Lavradores. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que Jesus penetre os lares de todos os nossos seguidores. Conheça a doutrina espírita, estude
esta doutrina consoladora. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça os nossos trabalhos de divulgação da doutrina espírita. Muita paz a todos.